Romário de Souza Faria é simplesmente Romário, o conhecido como o rei da grande área, ou para os mais íntimos, o baixinho. Um jogador que mesmo com sua estatura não tão recomendada para ser um atacante, conseguiu ser o cara da grande área, fazendo gols inacreditáveis, conquistando a torcida brasileira de uma maneira inacreditável e sendo um exemplo dentro das quatro linhas. São boa para Romário, vai para cima da marcação, grande drible, que golaço! Todo mundo que já teve a oportunidade de jogar com Romário pelo menos alguma vez fala do privilégio que é ter o baixinho como uma das grandes referências do futebol mundial, e principalmente para aqueles que tiveram a oportunidade de ter o seu talento ao lado. É amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e ganhou a Copa do Mundo de 1994 sendo titular absoluto e decisivo para a seleção brasileira, onde atuou como centroavante sendo apelidado de baixinho por sua estatura que nunca foi compatível com a grandeza dele dentro da grande área. É um dos maiores artilheiros da história do futebol e o quarto maior artilheiro da seleção brasileira, segundo a FIFA, com 55 gols marcados, contando apenas jogos oficiais, ficando em segundo lugar na posição até outubro de 2004, quando foi ultrapassado por Ronaldo após sua aposentadoria da seleção. Entre seus muitos títulos para a IFFHS, Romário é o quarto maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de primeira divisão e o segundo maior artilheiro por clubes da história, ficando em primeiro lugar até março de 2022, quando foi ultrapassado por Cristiano Ronaldo. Entre seus muitos títulos, destaca-se claro a Copa do Mundo FIFA de 94, no qual foi figura principal. Na época do Mundial, era jogador do Barcelona e encantou até o duro treinador da equipe e maior jogador da história da Holanda, Johan Cruyff, autor de um dos famosos apelidos do atacante gênio da grande área. Cruyff também se incluiu entre aqueles muitos que acreditam a vitória do Brasil em 94 primordialmente ao desempenho do atacante, iniciando sua carreira no Vasco, indo posteriormente para a Holanda no PSV Eindhoven, depois jogando claro no Barcelona, marcando presença mesmo não sendo tão dedicado quanto talvez deveria, depois indo para o Flamengo após ser o melhor jogador do mundo, posteriormente voltando ao Valência e retornando ao Flamengo, olha só, jogando depois no Vasco, jogando depois pelo Fluminense e retornando ao Vasco e em várias idas e vindas do futebol brasileiro. É um fato que Romário é uma figura incrível, um jogador que nem sempre fala de futebol, já que é uma voz ativa na política atualmente, e o seu pronunciamento sobre a seleção brasileira. Se inscreva no canal e desde já deixa o like para ver o que o Romário falou. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Ele criticou a espera da seleção brasileira por Ancelotti até 2024. Nas palavras dele, ele cobra mais eficiência no ataque tanto de Richarlison quanto Pedro. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, o ex-atacante Romário acha equivocada a possibilidade da CBF esperar até 2024 para ter o técnico Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Em entrevista ao GE, Romário afirmou que o período sem comando pode prejudicar a preparação do time brasileiro para a próxima Copa do Mundo, embora reconheça as qualidades do treinador italiano. Primeiramente, não é justo com o futebol brasileiro ficar na dependência de um treinador, independentemente de quem seja. O Ancelotti é um dos maiores treinadores do futebol, ganhou tudo que tinha que ganhar. Se fosse agora, era muito bem-vindo, daqui a pouco tem eliminatória e por isso é ruim. Por enquanto, acho que o presidente da CBF está equivocado em relação a isso. A informação de que Ancelotti será o técnico da seleção foi dada lá de trás pelo narrador da TV, Luiz Roberto, durante o amistoso contra a seleção de Guiné, na última sexta-feira. No entanto, o treinador deve cumprir o contrato com o Real até o fim, em meados de 2024, quando ficaria livre para assumir o Brasil. Outro tema que tem gerado bastante debate é o desempenho ruim dos atacantes de área do Brasil, principalmente o Richarlison, centroavante titular desde a Copa do Mundo. Em entrevista recente, o jogador chegou a afirmar que a camisa 9 é dele e atribuiu a si mesmo o posto de homem-gol do Brasil, mas saiu de campo vaiado pela torcida depois da derrota para Senegal por 4-2 na última semana. Um dos maiores goleadores que já vestiu a camisa da seleção brasileira, Romário até defende a convocação do Richarlison e do reserva Pedro, mas considera que tem faltado mais contundência aos jogadores. O Richarlison se diz um dos fazedores de gol, assim como temos o Pedro, mas infelizmente desde a Copa, os camisas 9 não têm feito seu dever, que é fazer gols importantes pro Brasil. Não adianta fazer um quando ganha de 4-0, tem que fazer quando está a 0-0, jogo difícil. Richarlison é jogador de seleção brasileira assim como o Pedro. Eu vejo esses dois jogadores que podem disputar a 9, mas tem que fazer. De uma coisa o Romário tem muita propriedade para falar, é ser decisivo em momentos importantes, saber agir quando necessário e conseguir fazer a diferença. E com certeza nenhum outro jogador atual da seleção tem o direito de falar um A do Romário jogando bola. Afinal de contas, dá uma grande saudade não ter o baixinho jogando na grande área para servir a seleção. Leandro chega na frente, deu mal, vai lá Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com a bola e tudo. Romário, ook hij gaat naar het WK. Romário wordt dit zijn derde.
Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Wat wordt Steaua hier vernederd. Met name door Romario. Garra Santita al fons de la seva lesió. Romario, Romario, Romario! A seleção brasileira teve mais uma oportunidade de colocar em prática o seu plano de retornar ao eixo do futebol mundial e principalmente das grandes seleções. É claro que a derrota para a Croácia marcou toda uma geração que gostaria, assim como todas as outras, de conquistar um título de Copa do Mundo. E principalmente, claro, pela forma traumática como tudo aconteceu. Uma equipe bem melhor no papel que foi sucumbida por fatores emocionais e que não teve o mínimo controle para passar para uma semifinal de Copa do Mundo, onde todo o destino poderia mudar e as coisas poderiam ter sido bem diferentes do que acontecia. Numa lista de amistosos que propôs jogos contra Marrocos, Guiné e Senegal, esperava-se ao mínimo que a seleção brasileira teria um poder de reação, e com a exceção apenas da goleada para cima de Guiné, o Brasil foi bem diferente do imaginado. Uma equipe perdida em campo que demonstrou muito pouco poder de combatividade, que acabou sucumbindo a adversários que no papel nunca e jamais foram mais fortes que nós. É uma seleção que passa por problemas estruturais e significativos que fazem a galera ficar bem decepcionada. Seleção brasileira e impor respeito. Talvez essas palavras não andam juntos há um certo tempo. Isso até que de certa forma foi recuperado nas eliminatórias das últimas duas Copas, quando a seleção enfim conseguiu emplacar futebol, mas que na hora H sempre decepcionou. Com seleções relativamente mais fracas em eliminações traumáticas contra seleções que acabaram fazendo o nosso terror, mostraram que a seleção brasileira pode até ter um elenco competente, jogadores de alto nível e uma situação que vá além do previsto na Europa, mas quando eles se juntam para jogar na seleção, nós vimos um cenário completamente oposto. Ego inflado de jogadores, falta de organização, incompetência da coordenação da seleção, placares vexatórios e uma crise sem precedentes, com certeza define bem a seleção, que tá longe de impor aquele medo que a gente se acostumou a ver. E é fácil colocar a culpa em jogadores como o próprio Vini Júnior, que até foi criticado por muitos brasileiros após a derrota para Senegal, quando na realidade o problema é estrutural. Os jogadores não veem mais a seleção brasileira como uma porta de entrada para o sucesso, pelo menos não todos. Aquela seleção que antes era vista como um privilégio de estar, hoje é mais uma seleção acessória, uma espécie de amistosos e férias festivas que os jogadores apenas fazem para distribuir futebol, longe de ser aquela seleção que antes era uma porta de entrada para vários brasileiros sorrirem. O dito povão, o brasileiro médio mesmo, aquele brasileiro que trabalha todos os dias e que pensa arduamente até em futebol, não se empolga mais com a seleção brasileira. Aqueles tempos em que a seleção jogava e todo mundo parava para as TVs para ver, realmente vem sumido cada vez mais. Eu não tô querendo dizer que a seleção hoje é irrelevante, pois as audiências ainda escancaram o topo, mas vamos combinar que em relação a Copas anteriores e a preparativos para Copas anteriores também, a seleção não dá mais o mesmo ânimo e a empolgação de antes. Quando em 2002 a seleção ganhou o Penta, com certeza foi um dos auges da torcida brasileira, pois dava gosto de ver uma seleção que se superou mesmo com adversidades e mesmo com problemas escancarados antes das eliminatórias e dentro das eliminatórias, conseguiu passar pelos próprios pesadelos, com destaque a Ronaldo Fenômeno com o joelho completamente quebrado, conseguindo se recuperar em um espaço de tempo até curto, mostrando que sua competência ia muito além das lesões. Não dá também para escancarar que a seleção de 2006 foi perfeita como muita gente diz. Os craques de 2006 poderiam ter dado facilmente uma Copa do Mundo na Alemanha, mas venhamos e convenhamos, a seleção não teve vontade necessária para tal e principalmente falhou na hora H. Mas desde então a seleção de 2006 traz saudades porque as outras seleções conseguiram ir muito além da decepção. Na Copa de 2010 uma eliminação para a Holanda, na de 2014 enfim a semifinal na nossa casa, mas que nem deveríamos ter ido porque o vexame foi tão grande que a vergonha se tornou ainda maior. Em 2018 a eliminação para a Bélgica nas quartas, 2022 Croácia nas quartas e essa lista não para. Por mais que nesse período tenhamos ganhado Copa América e Copa das Confederações, ainda assim a Copa do Mundo é sempre o alvo almejado. E a felicidade no rosto dos brasileiros não retornou tão cedo. E agora a seleção foi até alfinetada por Confederação Africana após a derrota. A entidade cutucou o Brasil após Senegal vencer por 4-2. E amistoso realizado nesta terça-feira 20 no estádio José Alvalade em Lisboa, Portugal, foi a segunda derrota do time canarinho após a Copa do Mundo do Catar. Logo após a derrota brasileira, a Confederação Africana de Futebol foi às redes sociais para alfinetar o time de Ramon Menezes. A entidade fez uma publicação com fotos da seleção de Senegal, Marrocos e Camarões com a seguinte legenda: encontre algo em comum entre as três, se referindo ao fato de todas elas terem vencido o Brasil recentemente. A derrota para Marrocos aconteceu em 25 de março deste ano. A seleção perdeu por 2-1 no primeiro amistoso realizado após a Copa do Mundo. O revés diante de Camarões aconteceu no Mundial do Catar. O time canarinho perdeu por 1-0 na terceira rodada da fase de grupos. Vale lembrar que o Brasil já estava classificado para as oitavas e acabou escapando
escalando o time reserva. Em questão de retrospecto, a seleção brasileira já fez 40 jogos contra equipes africanas ao longo da história. Até aqui foram 34 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E aí você percebe que a seleção realmente vem perdendo todo o seu respeito. Aquela seleção que já impunha medo nos adversários antes mesmo de entrar em campo parece ter se perdido na linha tênue do tempo. E não ironicamente, a parte dos treinadores expõe uma necessidade urgente da seleção brasileira se organizar. Ramon Menezes, técnico interino, tá longe de passar uma segurança para a seleção. Tá longe de ser um treinador que vai animar os jogadores da seleção brasileira. E por mais que realmente seja esforçado, talvez não esteja a nível ideal do cenário nacional, mesmo que seja para comandar interinamente. Para comandar o Scratch Canarinho é necessário uma série de aptidões e qualidades que poucos profissionais deveriam ter. Então por isso o Ancelotti já é tido como certo e cotado como o principal nome para a seleção. E é óbvio que, vamos combinar, é quase unanimidade. Vencedor, aplicado, exigente, esforçado e acima de tudo com a gestão de elenco impecável, Ancelotti é com certeza o melhor nome para sairmos do marasmo e da decepção e com certeza contornarmos o fim do túnel. Só que a grande questão é que vamos ter que esperar o carro para chegar. E esses tempos todos sem o Ancelotti podem custar muito caro. Como é que a gente vai encontrar essa seleção brasileira numa situação tão delicada, principalmente precisando de se reerguer para passar por grandes situações e acima de tudo contornar todo esse desespero? Vamos ter que esperar muito tempo e será que vamos aguentar firmes e fortes diante desse período que pode ser fatal? Será que esse ano de espera vai realmente ser contornável pela seleção brasileira? Mas é uma grande realidade que você vai até concordar comigo que se for para esperar o Ancelotti e ele chegar em 2024, é bem melhor do que trazer um treinador que vai passar 4 anos aqui e vai decepcionar muito se não entregar aquilo que a seleção e os torcedores realmente esperam deles. E um dos maiores problemas da seleção talvez aconteceriam com qualquer treinador, que se chama Neymar dependência. O Neymar, por ser uma personalidade meio controversa fora de campo e por ter várias críticas direcionadas ao seu nome, é um jogador que, volta e meia, acaba sendo desmerecido aos montes, principalmente porque comparam ele com Messi e CR7, uma comparação pela qual é até desigual e desumana. Messi e Cristiano Ronaldo estão em outra prateleira, e não tá aqui a posta prova comparar o Messi e o Cristiano com um jogador que não chegou no nível deles. Mas tudo bem, não tá na obrigação do Neymar ficar perto do Messi e do Cristiano. Messi é o Messi, Cristiano é o Cristiano. Mas beleza, você vai falar que o Neymar é decepcionante por conta da situação do PSG, que desde 2017 o arrasta para um panorama diferente daquele do Neymar do Barcelona. Ok, vou concordar com você que a decisão dele no PSG e até o fato dele estar mais acomodado no futebol são fatores que fazem a gente desanimar. Até que algumas pessoas chamaram o Neymar de preguiçoso. Beleza, você pode até falar isso, mas em questão de técnica não está em comparação nem em dúvida que o Neymar é o principal jogador da seleção. Camisa 10 como ele é difícil de se achar. Então é muito fácil, claro, jogar várias e várias pedras no cara, mas vamos ser sinceros que sem ele a seleção é um vazio de ideias sem tamanho.